Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Meu nome é Thalita Chimelli. Hoje eu vou falar com vocês sobre clareamento associado às reabilitações, tanto as grandes quanto as pequenas. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve, não perca tempo, se inscreve para você não perder nada. Se você já está inscrito, você já é meu aluno, você já sabe que é coisa boa, já pode curtir o vídeo, porque já sabe que vai ser bom. E vamos lá agora falar sobre clareamento nas reabilitações. Já aconteceu com você chegar no seu consultório um paciente e aí o paciente falar assim: ah, doutora, eu tenho esse dente aqui escuro, ó, e eu queria fazer uma faceta nele ou alguma coisa aqui para poder melhorar. Então meu dente quebrou, meus dentes são pequenos, enfim, algum tratamento que você vai precisar envolver restaurações definitivas, seja em resina, seja em porcelana, mas aí a gente olha para os outros dentes do paciente e vê que o paciente não tem um sorriso compatível, a cor dos dentes do paciente não está ideal para ele. Professora, como é que eu sei disso? Olha, um método que eu uso, que eu vou dividir com vocês aqui, é ver a cor da esclera do olho do paciente. Esclera é o branco do olho, né? Então, normalmente aquele paciente que ele tem a esclera mais amarelada, por exemplo, pessoa negra, é natural que ela tenha os dentes, embora pareçam mais brancos pelo contraste da pele, mas é natural que ela tenha os dentes um pouco mais escuros, né? Eu aprendi isso num curso que eu fiz com o professor Altamiro Flávio, em Goiânia, há alguns anos atrás. E desde então eu criei esse hábito, né, de olhar todos os pacientes. E é uma boa referência para dar para o paciente também. O paciente gosta de ouvir isso. Porque às vezes também o contrário acontece. Ele fala assim: ah, doutora, meu dente é muito amarelo. Aí eu falo: olha a cor da sua esclera, tá vendo? É basicamente a mesma cor. Então não tem indicação para que a gente faça, por exemplo, faceta de porcelana em todos os dentes para ficar mais branco do que já está, já que com o clareamento já atingiu o ponto de saturação, que isso pode acontecer, né? E ficar aquém do desejo do paciente. Enfim, vamos voltar aqui para o meu roteiro. Então, a primeira coisa, como é que a gente decide se a gente vai clarear ou não? Como é que eu vou decidir? Primeira coisa é perguntar se o paciente já fez um clareamento antes. Se o paciente já fez um clareamento antes, você vai perguntar como é que foi esse clareamento. Não, doutora, eu fiz em casa, foi mais ou menos umas 3 semanas, todo dia eu dormia com o produto, numa moldeirinha que eu colocava. Aí o que você já começa a pensar? Esse paciente fez o clareamento certinho, né? Provavelmente foi bem orientado e foi bem disciplinado, fez certinho. E o dente dele chegou nessa cor, essa cor que eu tô vendo aqui agora. Então, é muito provável que este paciente já tenha atingido o ponto de saturação dele. Se ele atingir o ponto de saturação dele, não vai adiantar fazer outro clareamento. Por quê? Ah, professor, vou fazer o retoque do clareamento. A gente sabe que, clinicamente a gente sabe, pega um paciente que já fez clareamento e vai fazer o clareamento de novo nele, vê se dá um grande resultado. Não dá. Às vezes a gente até quer que dê, né? O paciente também quer, então a gente fica com a ideia de que, não, mudou sim, melhorou um pouco a cor. Mas muitas vezes o que aconteceu foi simplesmente a desidratação dos dentes, que acontece durante o período de clareamento, que vai reidratar nas próximas 48, 72 horas. Então, não houve um clareamento efetivo, né? Então, a primeira coisa que eu observo quando eu vou fazer reabilitação, se eu pego um paciente, eu tô vendo que o dente dele é mais escuro do que a esclera, ele nunca fez clareamento, esse paciente é um prognóstico excelente para a gente conseguir ter um bom resultado. Então, esse paciente, invariavelmente, eu vou falar para ele, olha, a gente vai fazer a reabilitação, vamos fazer as facetas, vamos fazer as resinas, vamos fazer seja o que for que o paciente vai precisar, que seja um protocolo, uma prótese total, superior, mas ainda tem os dentes inferiores, né? Mas vamos clarear os seus dentes antes do tratamento. Por quê? Porque depois, com os seus dentes já na cor mais clara, aí sim eu vou escolher a cor das porcelanas, a cor das resinas, né? E aí é assim que eu faço o clareamento. Agora, então, resumindo, como é que eu decido se eu vou clarear ou não? Eu vejo, primeira coisa, a expectativa do paciente, né? Se o paciente acha lindo o dente amarelo, embora eu nunca tenha tido um desse, mas o paciente acha lindo e quer ficar, quem sou eu para falar que tem que clarear, né?
Só uma coisa. Às vezes o paciente fala pra gente assim, não, doutor, não acho meu dente muito branco, muito amarelo, não, acho que não precisa clarear, não. Porque, na verdade, o que ele tá pensando? Ele tá pensando assim, meu Deus, eu mal vou ter o dinheiro pra fazer essa restauração ou esse dente. E ainda ela vai me cobrar mais um clareamento, eu não vou ter dinheiro pra fazer o tratamento. Então, ele já pensa isso. O que eu faço nesses casos? Gente, clareamento pra gente dentista, é muito barato. Não é tão barato quando a gente vai fazer só o clareamento. Né? Porque eu preciso de consulta, eu preciso de hora clínica, né? O material e tudo, moldagem. Agora, quando eu vou fazer uma reabilitação, sem ter prejuízo, eu posso cobrar do paciente basicamente só o material que eu usar, porque eu já ia moldar ele de qualquer jeito. Claro que a gente não vai fazer isso, a gente precisa de ter um lucro também, né? Porque para a saúde da nossa empresa, do nosso consultório. Mas o que eu tô querendo dizer é, não deixe um paciente seu que vai fazer uma reabilitação chegar lá no final com um trabalho mais ou menos, sendo que poderia ter ficado ótimo se incluísse o clareamento por uma questão financeira, tá? Conscientiza bem o paciente disso. Faça com que o clareamento seja pouco expressivo financeiramente em relação ao todo do tratamento, né? E aí, por muito tempo, inclusive agora uma parênteses aqui, por muito tempo eu dei o clareamento para os meus pacientes, quando iam fazer grandes reabilitações, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, mas faça, se você quer bom, o que você quer? Você quer bons resultados, você quer fotos lindas de antes e depois, então se você vê que realmente é um paciente que não pode pagar, que para ele vai fazer diferença, então faça isso, né? Pode ajudar. Tá bom, já ofereci o clareamento para o paciente, já expliquei para ele o risco-benefício, né? Qual é o grande risco-benefício do clareamento? É uma coisa... eu ia colocar aqui a ampulheta para eu não falar demais e acabei esquecendo. Então que bom, porque se eu não tinha virado a ampulheta, só começa a contar a partir de agora. Então eu posso falar à vontade aqui, falar o tempo correto. Então, gente, aí o que eu tenho que explicar para o meu paciente? Eu tenho que explicar para ele que o tanto que o dente dele vai clarear não depende de mim, né? Depende da interação entre o produto que eu vou passar e o dente dele. Então, o clareamento, o tratamento do clareador nunca pode garantir para o paciente que os dentes dele vão ficar brancos como ele pretende ou brancos como ele imaginou, né? O clareamento, o agente clareador, ele vai interferir ali na estrutura daquele dente, nos pigmentos, que inclusive é um mecanismo até não muito claro, né, pra gente ainda. A gente sabe que funciona, mas a gente não tem certeza absoluta de todas as etapas como funciona cada uma. A gente tem teorias, né, bem aceitas, mas são teorias. Então a gente precisa explicar para o paciente isso, que na hora que o dente dele, de uma semana para outra fazendo clareamento, ele não clareou mais, provavelmente não vai clarear mais, né? E a gente não tem o que fazer. Mas eu quero meu dente branco da cor dessa parede. Então, só se a gente desgastar o seu dente, vir com uma porcelana da cor dessa parede e aí colar em cima do dente. Professora, mas tem que desgastar? E essas facetas sem desgaste? Sim, existe sem desgaste. Só que existe sem desgaste, mas o desgaste no término sempre a gente vai fazer, né? Mas só que se você fizer uma faceta fina de 0,5 milímetros, ela vai pegar a cor do fundo do seu dente, né? Então não vai mudar muito a cor, vai clarear 1, 2 tons no máximo. Então para ficar branco mesmo, num dente que é amarelo, você vai precisar criar espaço para porcelana através de um desgaste, né? Então converse tudo isso com o seu paciente antes. O paciente, ele não tem a obrigação de entender que o clareamento não é predizível, ou seja, que o clareamento não dá pra gente prever o resultado. Se eu não sou dentista, eu vou no consultório de alguém, de um dentista, como paciente, ele me cobra lá R$1.000. R$1.000 é muito dinheiro, R$1.000 eu quero meu dente da cor dessa parede, a minha parede aqui do meu escritório é preta, mas eu falo como se eu estivesse no meu consultório é branco. Eu quero da cor da parede branca. Então, é obrigação nossa, obrigação do dentista explicar para o paciente, né? Fazer como é que chama aquele negócio? Alinhamento de expectativas, tá bom? Com o paciente. Então, já falei para vocês como decidir clarear ou não. Essa decisão não é do profissional, ela é do paciente, de posse de todas as informações que o profissional passou, tá? Então,
os dois decidiram juntos. O paciente falou, ah, não, eu entendi como é o clareamento e eu topo. Ou então, não, entendi, doutor, eu acho que não vale muito a pena, eu nem tenho tanta vontade assim de clarear, então não vou fazer. Ótimo, vamos, é tudo aqui, assim, ó, antes é um aviso, depois é uma desculpa, né? Então antes você vai avisar pro paciente tudo isso que eu falei. Depois, você tá como se fosse se desculpando de alguma coisa que deu errado, mas que aparentemente na cabeça do paciente não era para dar e talvez não tenha dado errado por falta de competência, né, da sua parte. Então, não criem essa armadilha para vocês mesmos, né? Tá bom, então já expliquei isso e o paciente decidiu que eu vou clarear. Tem razão, doutora, tem razão. Meus dentes aqui são cor A3 ou A2. E esse daqui é C4, meu central. Aí agora eu quero fazer 6 facetas, por exemplo, ou uma ou duas, não sei. E eu quero, só que eu não quero colocar A3 da cor dos meus outros dentes, eu quero colocar tudo BL, ou então eu quero colocar tudo B1, ou quero colocar tudo da cor mais clara possível. Qual é a cor mais clara possível? A cor que o dente chegar, né? Então, beleza, então vamos fazer o clareamento. Aí agora eu vou falar pra vocês que tudo isso que eu falei até agora, se vocês já assistiram outras aulas minhas de clareamento, talvez vocês já soubessem, né? Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em curso, em aulas assim, só nos meus cursos mesmo. Em que momento da reabilitação você vai encaixar um clareamento? Pensa comigo numa reabilitação. Fotos iniciais do paciente, moldagem de estudo, gig e pua, registro da mordida em RC, arco facial, montagem no articulador, mocap, manda para o enceramento, confere o enceramento, faz o mocap, se o paciente gosta ou não gosta do mocap, fotografa o mocap, se precisar alterar o mocap, altera e molda para mandar para o protético, né, da forma como o paciente preferiu. Marca a consulta do preparo, faz o preparo, selamento imediato da dentina, biobase, se precisar, moldagem de trabalho, provisório, foto do substrato, depois prova dos elementos, isolamento para cimentação. Então são várias etapas, esse tratamento já é um tratamento extenso. Onde é que eu vou encaixar um clareamento aí? Um clareamento, ele vai durar aí, normalmente umas 3 semanas, né? 3, 4 semanas. Então, se o paciente chegou para você ansioso para fazer o tratamento, hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Todo mundo quer, o paciente demorou anos para ele resolver, que agora ele quer mudar o sorriso dele, mas quando ele resolve, ele quer amanhã, não é assim? Claro que a gente tem que frear esse instinto do paciente, mas a gente também deve compreender e tentar agilizar um pouquinho no que for possível, sem prejuízo para o tratamento, né? E é isso que eu quero ensinar vocês aqui também, porque como o clareamento vai durar aí 3 semanas, então seriam 3 semanas para o clareamento agir. Não, professor, eu faço aquela sessão de consultório. Aí, consultório eu faço 2 sessões, um num dia, o outro no outro. E aí já resolveu, não faça isso. Não tem, a gente hoje nós já temos evidência científica suficiente para a gente não indicar para os nossos pacientes clareamento de consultório, a não ser em situações muito específicas. Por exemplo, paciente que não tem disciplina. Esses dias eu tive um paciente que fala, doutora, não me fala nada para fazer em casa. Não vou fazer nada em casa. Em casa eu mal consigo tomar banho, escovar o dente e não gosto de rotina e tudo. Então tem que fazer no consultório, mas não é o melhor. As evidências estão aí mostrando pra gente que os melhores resultados que a gente consegue com menor risco de quê? De sensibilidade, né? De inflamação pulpar, com menor risco são os clareamentos supervisionados, que antes a gente chamava de caseiro, né? Hoje a gente pode chamar clareamento, é melhor chamar, porque caseiro parece que é uma coisa que não precisava nem cobrar, a pessoa vai fazer em casa mesmo, né? É artesanal, caseiro, sei lá. Então, você vai passar para o seu paciente, o que eu estava falando que eu me perdi completamente aqui. Nossa, eu me perdi demais. Deve ser da gestação. Bom, então, mas o que eu tô falando aqui é sobre em que momento que eu vou encaixar o clareamento. E assim, eu ia ter que esperar muito tempo até esse paciente voltar. E o paciente fica, meu Deus, mas eu já paguei, reabilitação geralmente é caro. Aí o paciente já pagou 60 mil, já paguei 60 mil para aquela clínica. E tô aqui, tem 3 semanas que eu tô em casa, nunca mais voltei lá. E tenho só que ficar fazendo esse clareamento. E quando terminar as 3 semanas, ainda tem que dar um tempo de desintoxicação do dente para fazer a cimentação. Então, a gente quer evitar isso, então eu quero mostrar para vocês em que momento que eu vou encaixar o clareamento. O que eu faço?
Na primeira consulta, ou na segunda, né, na primeira às vezes eu já moldo, mas nem sempre, às vezes eu vou moldar na primeira consulta de procedimento, que a primeira foi só para avaliação, né? Então eu moldo o paciente antes de montar, primeira coisa, anota aí, antes de montar no articulador, antes de fazer aquela torre de gesso para grudar na placa de montagem do seu articulador, antes disso, já faz a plaquinha de clareamento. Se você não tem plastificadora no consultório, eu tenho plastificadora, eu comprei já faz algum tempo. Eu acho que vale muito a pena ter, muito, porque o que a gente perde nem é tanto de dinheiro, porque realmente com algumas moldeiras que você mandar pro consultório, pro laboratório fazer a moldeira para você, com algum tempo que você fizer isso, você já compraria uma plastificadora para você. Agora, a questão não é nem o dinheiro que você paga pro laboratório, é o tempo, porque até o motoboy passar para pegar. Aí o motoboy, sabe como que eu faço? Eu moldo o paciente no início da consulta, quando é no final da consulta a placa tá pronta, porque a minha auxiliar vai lá, vaza rapidinho os modelos, né, de alginato que eu fiz ali, e aí ela já faz a placa, eu já provo a placa no mesmo dia e o paciente já sai com o produto para fazer o clareamento, né? Então a gente ganha muito tempo e é muito mais prático. Então, por mais que seja um investimento, eu lembro que na época, quando eu comprei, deve ter uns 10 anos, eram uns R$900. Pra mim, na época, foi muito dinheiro. Mas assim, duas coisas que, não só essas duas, algumas coisas que eu já comprei que foi muito caro, foi sofrido na época, mas assim, que eu não me arrependo, é a plastificadora e a câmera fotográfica também. Essa câmera já se pagou muitas vezes, muitas vezes. Então, são investimentos aí que é para vocês, tem outros também, né? Mas a aula não é disso. Tô ali olhando para minha ampulheta ali. Então, é isso, né? Em que momento que eu vou fazer a moldeira? Lá na primeira consulta eu já faço a moldeira, já entrego pro meu paciente. Aí, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente sabe que nem tudo é perfeito, né, no nosso consultório. Às vezes eu tô atrasada, já tem outro paciente esperando, teve uma emergência de alguém que quebrou o dente, a mãe de não sei quem. Então, se não der pra você entregar na hora, lá você, dentista mesmo pro paciente, pode pedir pro paciente voltar à tarde, voltar daqui 40 minutos, daqui 30 minutos, não sei. E a sua auxiliar pode entregar para ele, né, as placas e dar as orientações e tudo. Eu tô com uma auxiliar agora que ela é muito, muito esperta, eu tô gostando muito dela. Então, eu tô querendo passar muitas coisas para ela fazer, muitas coisas. Inclusive, que eu queria que ela fizesse o curso de técnico, porque aí quando ela for técnica, ela pode moldar com alginato, ela pode fazer algumas outras coisas, né, que vão me ajudar muito. Só uma dica, uma coisa que eu tô vivendo agora, né, que eu quis passar para vocês. E aí, o paciente fica em casa fazendo clareamento. Enquanto ele está fazendo clareamento em casa, você vai montar no articulador, você vai mandar para o laboratório montado no articulador, você vai receber, você vai fazer o mockup. Professora, posso fazer o mockup enquanto ela está fazendo clareamento? Claro, não vai mexer com a adesão. A única coisa que você não pode fazer enquanto está clareando é qualquer coisa que envolva a adesão, porque a gente sabe que o clareamento, o agente clareador, quando ainda está no dente, ele fica no dente ainda por umas 3 semanas depois que a gente termina o clareamento. A gente sabe que esse agente clareador, ele atrapalha a adesão, a resistência de união da nossa resina, da nossa porcelana, né? Através do cimento resinoso, da própria resina termicamente modificada, colada no dente, vai ser inferior do que se eu tivesse com o dente limpo, né? Sem agente clareador. Ele é um contaminante nesse sentido, da adesão. Então, se for realmente coisa com adesão, eu não posso fazer. Inclusive nem o preparo, porque no preparo eu não vou fazer o selamento imediato da dentina. Então, quando eu fizer o preparo, se eu exponho dentina, eu vou precisar fazer o selamento, e o selamento não vai ser bem feito se eu tiver dentro da janela ali de tempo, né, que eu preciso para o clareamento. Veja, quando a gente só indica o selamento imediato da dentina, ele só é imprescindível quando a gente tem mais de 50% do nosso preparo em dentina. Então, se for aquela lente, né, se for aquele preparo micro que você vai fazer, não se preocupe, pode preparar. Se você não vai fazer selamento imediato da dentina, não precisa se preocupar com preparar só após o tempo de desintoxicação após o clareamento, tá bom? Isso, parênteses aqui, isso precisa ser muito bem explicado para o paciente em cronograma. Meus cursos eu sempre ensino fazer um cronograma. Consulta tal, vai precisar de 2 horas, nós vamos fazer isso. Consulta tal. Aí no final, professora, como é que eu vou fazer isso? Você mesmo sabe, professora, que tanta coisa pode acontecer que vai inverter a ordem.
do tratamento, ou que vai ter que adiar em uma consulta, ou às vezes numa consulta a gente consegue fazer mais coisa. Pois é, só que você dá o cronograma certinho para o seu paciente, ali embaixo está escrito, este cronograma ele é apenas um roteiro do que a gente, da nossa previsão, né? A gente explica lá tudo isso que a gente conversou aqui, você explica lá no final. Eu faço isso há anos, eu nunca tive um problema com o paciente que falou assim, doutora, mas essa consulta aqui, você fala, não, nunca. Pelo contrário, eles ficam muito felizes de receber e saber que o tratamento dele tem um início, meio e fim. Toda vez eu tenho que contar uma história, agora eu já quero contar outra história pra vocês. Quando eu ganhei o Tarcísio, que é o meu segundo filho, eu tava fazendo uma reabilitação numa paciente. E assim, demorou, sabe? Porque no final da gravidez do Tarcísio, nossa, foi difícil. Muita coisa aconteceu que o tratamento dela, eu tinha programado que eu ia conseguir terminar num determinado tempo. E aí, se embolou tudo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que eu fiquei com tanta vergonha dessa paciente. Protético, aqui os abençoados protéticos, né? Aí ela chama... Esqueci o nome da paciente. Maria Eurides, isso mesmo. Aí, quando eu tava quase para ganhar, eu entreguei a reabilitação dela, e ela já devia ter uns 60 anos, mais ou menos. Aí eu falei assim, olha, Maria Eurides, eu queria muito te pedir desculpa, porque fugiu muito a minha previsão de tempo, né? Você foi muito compreensiva, porque você... né? Eu fui agradecer pra paciente, porque realmente me desculpar e agradecer a compreensão dela. Aí ela falou assim, doutora, olha isso que ela falou para vocês, pra gente refletir para os nossos pacientes essa questão do cronograma e tudo, como isso é importante. Doutora, eu tenho 60 anos, sei lá quantos anos ela falou que tinha na época. Nunca eu terminei um tratamento odontológico, nunca. Por quê? Porque, e ela é uma pessoa, eu acho que dificilmente era ela que abandonava o tratamento. Talvez ela abandonasse quando o tratamento já estava abandonado pelo dentista há muito tempo, né? Mas, como eram muitas coisas, e ela sempre pegava dentistas assim para fazer sempre a reabilitação toda, né? Porque se fosse para lá fazer uma restauração, termina. Mas aí, esses dentistas nunca terminavam a reabilitação dela. Então, entendendo a importância de ter um cronograma, de ter um início, meio e fim, toda a equipe segue aquele cronograma. A sua auxiliar, a sua gerente lá da clínica, a recepcionista que fica na frente, todo mundo sabe em que pé que tá, né, o andamento do tratamento. Então, coloca no cronograma o seu clareamento sendo feito e coloca assim, esta consulta só pode ser feita 15 dias após o último dia de uso do gel clareador. Porque aí o paciente, se ele esqueceu de usar um dia, esqueceu de usar 2 dias, esqueceu de usar 3 dias, e quando vê, mas já tá fora aqui do cronograma. Sim, mas lembra que não depende de mim. Eu tô esperando você terminar o clareamento, a gente vai ter que esperar 15 dias para você vir, por exemplo, para fazer a cimentação, né? Então, é importante isso. Cronograma para ficar muito claro para o paciente, que é muito fácil do paciente esquecer isso depois, né? Depois, outro item que eu coloquei aqui, limite do clareamento versus a cor das cerâmicas e a cor das resinas. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes, do paciente terminar o clareamento, o dente dele ficar a 2. Terminou, acabou o clareamento, não há mais o que fazer, ficou a 2. Ou então ficou a 1. Mas o paciente, ele vê a escalinha de cores, né? Aquela escalinha de 4 cores lá da Vita, ele quer BL1, BL2, né? E aí eu falo, olha, tá vendo que o ideal, eu sempre recomendo o que pro paciente? Para ficar melhor, a minha sugestão, né, do ponto de vista estético, é que a gente faça da cor dos seus outros dentes, no máximo um tom mais claro, meio tom mais claro. Por quê? Porque senão você vai sorrir, todo mundo vai ver branco daqui a aqui e o resto embaixo e aqui atrás tudo amarelo. Não amarelo, né, que eu não posso falar isso, mas é pro paciente entender, né? Aí, o que muitos falam? Muitos aceitam e fica ótimo, fica lindo o tratamento, eu tiro foto, coloco no Instagram, adoro o tratamento e tudo. Muitos falam assim, não doutora, mas quando eu rio, não aparece, só aparece esses aqui que a gente tá fazendo. E aí eu vejo que o paciente ele tá querendo tanto, ele quer tanto aquele dente branco daquele jeito, sabe? Que ele na verdade, quando ele fala que não aparece os outros dentes, é porque ele tá preferindo ficar com os dentes de cor diferente do que ter que colocar aqueles que ele tanto tá ansioso e tá feliz, né, sonhando com aquele sorriso amarelo, porque os outros dentes não clarearam direito, né? Então aí eu acabo fazendo a vontade do paciente
e colocando os dentes bem mais claros. E esses eu só brinco com eles, eu falo assim, você só não vai falar pra ninguém que fui eu que fiz. Porque se fosse eu, no meu gosto, eu ia fazer da cor dos outros. E aí o paciente vai falar assim com você, não, mas aí eu vou continuar fazendo clareamento depois. Na verdade, não vai adiantar, porque já chegou no ponto de saturação dele. Mas eu também não fico discutindo muito com o paciente. Eu falo, não, tudo bem. Porque o que eu penso? Eu penso assim, eu vou colocar ali as lentes dele, as facetas, né, mais claras. Depois, se aquilo realmente estiver incomodando ele fala, não, eu tô fazendo clareamento e realmente eu tô vendo que não tá ficando da mesma cor. E os outros, eu queria muito que esses outros ficassem da mesma cor dos de cima, então tem que fazer faceta em tudo. Aí o paciente vai optar se naquele momento cabe pra ele ou não. O que não pode é você prometer, você colocar os dentes mais brancos e falar assim, mas não preocupa não, tá uma diferencinha, mas depois, com o tempo, você vai fazendo clareamento e vai clarear, porque a gente já sabe que não vai, né? Às vezes o paciente quer acreditar nisso, e isso é um direito dele. Mas aí quando ele perceber que isso não vai acontecer, ele não pode se sentir enganado. Ele tem que pensar, falar, realmente, bem que a doutora falou, então agora é melhor eu fazer os outros dentes. Ou então é melhor eu conviver assim mesmo, nem dá tanta diferença, nem dá pra ver, né? Nossa função, nossa profissão como dentista é muito além de simplesmente técnica. Com dentistas que trabalham com estética, né? É muito além do que puramente a parte técnica, né? A parte psicológica, né? Emocional do nosso paciente. Compreender essa parte faz um diferencial muito grande da gente em relação aos outros dentistas, né? A aliança que o paciente faz com a gente. Outra coisa que eu quero falar com vocês, contenção ortodôntica versus clareamento. O paciente acabou de tirar o aparelho e aí ele tem que dormir com a contenção. Hoje a gente sabe que o paciente é melhor que ele faça carbamida, peróxido de carbamida por um longo período, ou seja, durante a noite, né? Mas como é que ele vai usar de noite a placa e a contenção? Não tem jeito. Mas a placa não é uma contenção, professora? Aquela molinha que a gente usa, não. Aquela placa flexível, não. Aí o que você vai fazer para ele? Lógico, tudo isso conversando com o ortodontista, né? Porque a gente não quer problema, a gente fala com o ortodontista, fala, ó, tô precisando fazer um clareamento aqui nele. Quando você for fazer a contenção dele, você pode fazer uma contenção rígida, por exemplo, aquelas cristal 0,5 milímetros, a placa de acetato cristal, meio milímetro, porque aí ele pode colocar o gel de clareamento dentro da contenção e usar, tá? Isso é importante também. Não quero voltar no ortodontista, o ortodontista não... Então você mesmo compra a plaquinha. A única diferença é que na hora de cortar, em vez de você vir cortando com a tesourinha, você vai cortar com um disco, né? E aquilo vai servir como contenção para o seu paciente durante a noite, durante o período que ele está fazendo clareamento, e ele vai poder fazer o clareamento. E aí, se a contenção é igual um aparelhozinho móvel, durante o dia ele usa aquele aparelhinho móvel lá, que quando não é alinhador, né? Quando é um aparelho convencional mesmo, de contenção. Qual a técnica ideal? Isso aqui eu já falei para vocês, né? A técnica ideal, supervisionado, carbamida, 10%. Tem aula de clareamento aí também, quando vocês quiserem, queria entender mais, queria entender por que é o carbamida 10%, por que não é o hidrogênio 10%, 9,5%? Por que então eu não uso hidrogênio 3%? E então tem aula de clareamento no meu curso LCAB, que não sei quando você vai ver essa aula, se vai ser... Enfim, mas pode procurar no meu material aí, em algum lugar vai ter aula explicando sobre isso, e você pode entrar em contato comigo também e falar, professora, qual é a aula que explica direitinho sobre o clareamento e tudo? Aí a gente vai, onde estiver essa aula na época, né? Não sei daqui a quanto tempo você está assistindo essa aula, aí a gente vai providenciar para você, tá bom? O que dá para adiantar enquanto o paciente está fazendo clareamento? É aquilo que eu já falei para vocês. Dá para adiantar montagem articulador, enceramento, mocap e preparo, caso a gente, no preparo, não vai expor dentina, né? Então, aí já dá para adiantar isso. A prova também... professora, mas é a cor. Eu preciso esperar o clareamento terminar para eu poder ver que cor o dente vai ficar e aí sim eu vou escolher a cor. Isso é verdade? Seria verdade? Se a gente fosse conseguir uma cor tão exatamente igual à cor dos vizinhos. Mas o que a gente vê é que depois da segunda semana de clareamento, entre a primeira e a segunda, depois da segunda semana de clareamento,
a gente não tem mais uma mudança de cor muito expressiva. A mudança de cor mais expressiva acontece até os 15 primeiros dias de clareamento. Eu não sei se tem artigo sobre isso, eu tô falando isso da minha vivência, da minha experiência clínica e de livros que eu já li, mas eu não sei se esses livros estavam... Era um livretinho que eu tinha assim de clareamento, eu não sei se estava embasado corretamente, eu não poderia passar essa referência para vocês, mas se procurar, provavelmente a gente encontra essa referência. Então, o clareamento sempre vai acontecer no início ali, até 15 dias. Então, com 15 dias eu chamo o paciente, normalmente é uma consulta que ele só vai para 5 minutos de consulta, eu chamo ele para eu pegar a escala Vita, colocar junto com os dentes e falar, a cor é tal, então eu vou pedir a cor, né, pro paciente. Aí depois, lá pro laboratório, eu vou falar pro laboratório, porque eu já moldei ele, né, às vezes eu já moldei, já tudo, tô só esperando completar 2 semanas para poder tirar a cor, eu chamo que é uma consulta para escolha de cor, mapeamento cromático, eu escrevo lá no cronograma. Aí eu ligo pro protético e falo assim, ó, sabe aquele caso que tá aí, a ordem de serviço número tal, do paciente tal, pode aplicar a cerâmica, a cor é BL4, a cor é A1, né? E aí o protético vai lá encerar, ele vai continuar fazendo clareamento, porque esse final do clareamento é mais para estabilizar a cor dele do que para efetivamente mudar a cor, né? E aí eu vou provar no dia da prova, né? Eu vou ter oportunidade de fazer a prova úmida, que a prova úmida ela puxa um pouco a cor do fundo, então há uma correção de cor ali, mesmo que a gente tenha escolhido uma cor, não que a cor não tenha ficado tão exata, mas ali a gente já tem um mimetismo muito bom, né? E aí eu vou provar, pronto. Aí até a prova eu posso fazer durante o clareamento. Ou ainda durante o clareamento ou durante as 2 semanas depois do clareamento. Terminou, aí eu posso falar para o paciente, agora você vai ficar mais... Vamos supor que ainda está faltando 1 semana, para dar 2 semanas que ele parou de usar o gel. Agora fica 1 semana em casa, daqui a 1 semana você vem e aí a gente vai cimentar as suas facetas. Aí assim é feito, 1 semana depois ele vai... Existem artigos, muitos, mas o fato de existir muitos artigos não significa que existe evidência de qualidade para a gente aplicar clinicamente, né? Mas tem muitos artigos que mostram a ação de antioxidantes para recuperação dessa força de união, dessa resistência, dessa disponibilidade para resistência de união no momento da adesão. Então, por exemplo, eu acabei de fazer o clareamento agora, mas aí eu passo ácido ascórbico, vitamina C, que é um antioxidante, na concentração tal, durante tanto tempo, e aí eu posso colar imediatamente depois, porque recuperou aquela... Então existe estudo sobre isso, mas não existe consenso ainda. E não é uma coisa assim, vou tentar, se não der certo, depois eu vejo. Não é, porque você vai colar uma cerâmica, vai colar uma porcelana de R$3.500 no dente do paciente, que se você esperasse 1 semana a mais, você teria muito mais garantias, né, de longevidade do que agora. Então não é uma coisa que vale a pena arriscar, isso eu quero dizer para vocês. Outra pergunta, em que momento restringir os alimentos pigmentados? Gente, por favor, parem de falar para o paciente de vocês que enquanto está fazendo clareamento não deve tomar vinho, Coca-Cola, café, chá. Não, ele pode fazer tudo isso, tá? Porque o clareamento, tem vários artigos já que uma dieta branca não é necessária para a efetividade do clareamento. Não tem interferência no curso do clareamento a cor dos alimentos que o paciente está ingerindo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é, resina bisacrílica mancha muito. Eu tenho usado a prima da FGM, porque eu acho um custo-benefício excelente. Só que nas primeiras 24 horas, isso é totalmente empírico. Isso é totalmente, eu percebo nos meus pacientes, e não é uma coisa que não li em lugar nenhum. Nas primeiras 24 horas, fala pro seu paciente não comer nada colorido. Porque se aconteceu comigo, se o paciente chegar em casa e comer um Cheetos requeijão, sabe aquele Cheetos requeijão cheio de corante? Ficou verde não, amarelo, assim, um amarelo fosforescente, o provisório da coitada da paciente. Aí, e eu tinha avisado, mas aí ela voltou, eu fiz outro, tem que fazer outro, não adianta, não tem como limpar, tem que fazer outro. Então, enquanto tiver de provisório com resina bisacrílica, aí você pede o paciente para restringir um pouco, né? Principalmente nas primeiras 24 horas, que é quando ainda está acontecendo a polimerização. Eu imagino que seja isso, né? Faz sentido que seja isso. E agora, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa.
Não, é só isso. Na verdade tem outras coisas, mas eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou falar rapidinho. Presença de LC e MC. Então o paciente tem aquelas recessões, né? E também tem a bifração, dentina exposta, raiz exposta. Posso fazer o clareamento? Que horas que eu vou fazer esse clareamento? Eu tenho que restaurar isso primeiro? Não tem resposta. Depende da sensibilidade dele. Se ele tiver sensibilidade, você tem que tratar a sensibilidade antes. E aí você avalia depois, né? Porque trata a sensibilidade como? Fazendo dessensibilizações antes. E depois, talvez, restaurando. Aí você restaura com ionômero, professora? Não use ionômero para nada. E nada, você não deveria ter ionômero para nada no seu consultório, não serve para nada. Pode usar a própria resina, já faz o selamento imediato da dentina em todas aquelas regiões expostas, de dentina exposta, né? E talvez faça até uma restauração também para poder aumentar a espessura, né? Porque o selamento, ele ainda deixa a permeabilidade térmica, como é que chama? Porque a condução térmica é muito, ela não é um isolante térmico por causa da espessura, que é muito pequena. Agora, se você coloca uma restauração maior, aí já é um isolante melhor. E aí depois, na hora de cimentar, na hora de preparar, você não precisa tirar tudo até a dentina de novo. O seu selamento tá pronto, você só vai preparar ali em cima como se aquela resina fosse uma dentina artificial, tá? Esse aqui eu tô fugindo um pouco do tema, mas tem no curso, tem em outras aulas também. E é isso. Agora, se o paciente não tem sensibilidade nenhuma, ele tem aquele monte de dentina exposta, mas ele não tem sensibilidade, pode fazer o clareamento, lógico, você vai fazer com 10% do carbamida, que é o que menos risco de sensibilidade. Você vai fazer aos poucos também, né? O paciente vai te avisar no outro dia, ó, doutor, eu usei e agora já tá começando a doer. Aí você vai chamar esse paciente e vai avaliar se vai fazer uma dessensibilização ali ou se vai restaurar. Mas o que eu queria que ficasse claro é que não é assim obrigatório. Por exemplo, o paciente tem recessão, tem dentina exposta, eu preciso cobrir antes de fazer o clareamento de qualquer forma. Não, isso não. Tá bom? Diferentemente de cáries, o paciente tem, pelo amor de Deus, não vai fazer clareamento, isso não tem nada a ver nem com reabilitação, não vai fazer clareamento no paciente se você não fez radiografia Batwing. Porque aí às vezes o paciente tem uma baita de uma lesão classe 2 lá, interproximal, que você não tá vendo, aí você coloca lá o gel do clareamento, o pobre do paciente morre de dor, depois já vai direto fazer um canal, né, tratar a endo daquele dente, sendo que você poderia, antes do clareamento, ter restaurado, manter a vitalidade pulpar, né, então isso é irresponsabilidade. Eu fazer clareamento do meu paciente, que eu não sei como é que tá a cor, dei uma olhada aqui e falei, tá bom, tá? Então, cuidado com isso. E terminamos a nossa aula. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você não está inscrito no canal, você assistiu essa aula e você não quer perder outras aulas tão boas quanto essa foi, se inscreve lá para você ficar sabendo de tudo, ativa as notificações, tá bom? Se você já está inscrito, mas ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Você que se inscreveu agora, é para todo mundo curtir o vídeo, manda para seus amigos, entendeu? Para todo mundo, para você me ajudar aí, que o meu sonho é ficar famosa. E aí você me ajuda aí a ficar bem famosa, tá bom? Deixa eu ver se eu quero falar outra coisa aqui. Sim, tem o nosso grupo do Telegram também para você entrar, tá? Para você ficar por dentro de tudo. E até uma próxima aula.